Inocentado, isso mesmo, Guilherme é inocentado após acusação de fraudar a prova do finalista. E o pior aconteceu, Renata chora muito e se diz frustrada. Vou te contar, desmascarada, Graciane é desmascarada por universidade, isso mesmo, sofreu apagão. Jorge Pontual sofre apagão durante transmissão ao vivo na Globo e troca de atriz. Globo troca a atriz de Vale Tudo após polêmicas e impõe silêncio. Gente, vou te contar isso e muito mais, então você que tá aí, vem pra cá, chega mais, chega junto, chega perto, não esquece, deixa o seu like, deixa o seu joinha. E se você não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal e segue a gente também lá nas nossas redes sociais, tá? É @FilhosCanal, fácil, né? Bom, vamos falar sobre os últimos acontecimentos que tá acontecendo dentro do BBB e fora, né? Vamos lá, gente. Primeiramente, vamos falar a respeito de Guilherme, essa polêmica que envolve o participante Guilherme. Ele que venceu a prova do finalista, que já está na final, que ganhou aquele carrão maravilhoso. Mas eis a questão, está, né, essa polêmica dizendo que Guilherme fraudou, que Guilherme teve vantagem na prova e tudo mais. Pois bem, vamos mostrar agora para vocês uma situação que os internautas levantaram, a web levantou, inocentando o Guilherme durante a participação dele na prova hoje, tá? E eu quero mostrar para vocês esse print, porque ele fala sobre isso, tá? Olha aí, ó, Central Reality até aponta essa situação sobre o Guilherme. Muitos estão dizendo aqui que Guilherme, internautas mostram situações em que outros... Um vídeo, gente, na verdade é um vídeo que os internautas, né, colocaram aí, subiram, botaram na internet. E nesse vídeo, no início do programa, lá atrás, bem no início do programa, onde estava toda a casa junto, aqueles participantes, todo mundo junto, eles tiraram a blusa depois da chamada do Tadeu e não foram penalizados. Sendo assim, o Guilherme também não poderia, né, ou não poderá ser penalizado só porque botou a vestimenta, botou a blusa que já estava no local, já estava ali próximo dele a blusa. Então, de acordo com esse vídeo que está circulando na internet, outros participantes também já fizeram isso e não aconteceu absolutamente nada. Nada vezes nada. Ninguém foi penalizado, ninguém foi castigado, ninguém foi eliminado, ninguém foi desclassificado. Logo, o Guilherme também não poderia ser, visto que os outros não foram. Certo? Bom, hoje teremos aí, né, a consagração do Guilherme como finalista final aí do BBB, né? Finalista do BBB. E eis a questão, gente. Será que teremos alguma novidade? Será? Eu acredito que não. Porque vamos pensar aqui. Se fosse para desclassificar o Guilherme, você acha que já não teria sido desclassificado? Será que a produção deixaria ele ficar tanto tempo na prova assim? Ou teria desclassificado ele lá no início, antes de começar, antes mesmo dele iniciar a prova? Então, é isso. Inclusive, ele ainda está nos TTs. Guilherme desclassificado ainda está nos TTs, tá? Bom, vamos dar sequência, porque agora eu quero falar sobre Renata. Isso mesmo. Renata muito abalada, chorou muito e se diz frustrada. Ela que não conseguiu vencer a prova do finalista, desabafou ali no quarto. Eu me chateei comigo mesma de estar de novo no paredão, de não ter tido um descansozinho. De saber que já estava ali tão perto, mas eu estava aguentando. Isso tudo frustra. Mas eu já tinha falado que Deus... já tinha falado para Deus que eu não vou reclamar. Só vou aceitar e dizer amém. Ela chorando ali no quarto, né? Desabafando até com o João Pedro. E aí o João Pedro abraçou ela, consolou, falou que seja o que Deus quiser. Renata falou, e agora, amigo? Nós estamos juntos no paredão. João Pedro, pois é, seja o que Deus quiser. E aí ele falou, agora é vontade de Deus, é isso aí. Se eu sair, eu fico feliz, já cheguei onde cheguei, papapá, pipipi, papapó, foi o que ele disse. E ela, não, você não sabe, a gente não sabe de nada. E aí o João Pedro, é a vontade de Deus, parabéns. Foi o que ele disse pra Renata. E aí, ela continuou chorando muito, tá, gente? Muito abalada também ali na área externa, a Vitória consolou ela também. Falou ali algumas coisas, porque ela ainda estava chorando pela frustração de estar no paredão, de não conseguir se livrar do paredão, de todo dia estar no paredão. Aí a Renata, acho que é porque eu tô tão cansada fisicamente, eu não sei se as pessoas sabem como é a tensão de sair de um paredão e ir para uma prova dessa. Aí a Vitória, eu tenho certeza que todo mundo só vai falar o quanto você é forte. E a Renata falou, mas é diferente, Vi, tu já foi telespectadora. Aí a Vitória, mas eu te vejo como telespectadora também. E muitas vezes eu olhava pra você, via sua força me inspirava. Eu falava, cara, olha como essa mulher é forte.
Então foi isso que a Vitória disse pra Renata. E a Renata é muito boa de prova, né, gente? Prova de resistência também, ela é ótima, né? Foi por pouco, né? Ela desistiu ali pertinho, desistiu. E aí, gente, será que a Renata vai sair? Ela tá com o João Pedro no paredão. E quem mais está nesse paredão? Vitória. E aí, quem será que sai? Bom, calma. E agora eu quero falar, mudando de assunto, Graciane Barbosa. Ela ressurgiu. Ela apareceu. E não é muito boa a notícia que eu tenho pra te dar, não. Não sei se você já sabe sobre isso. Já sabe? Bom, se você não sabe, vai ficar sabendo aqui. Desmascarada por universidade. Isso mesmo. Gente, Dona Graciane Barbosa, que tem 41 anos, se envolveu em uma polêmica. Ela foi desmentida pela Secretaria do Curso de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, que informou que ela nunca estudou na instituição de ensino, sendo que ela já tinha divulgado, ela já tinha falado, ela já tinha relatado em diversas entrevistas que ela teria se formado em Direito na UFRJ. Ela afirmou, inclusive, isso, que passou em primeiro lugar. Hã? Como assim? Não entendi. Até o Jornal Extra entrou em contato com a assessoria de imprensa da Graciane, mas ninguém se pronunciou. Pelo menos até o momento lá em questão. Não sei se pronunciaram agora. E aí tem um cartaz aí, né? Dá até a imagem aí para vocês verem. Esse cartaz foi fixado ali na Secretaria do Curso de Direito da Universidade Federal, ali da UFRJ, informando que a Graciane Barbosa nunca estudou na instituição. E olha o que está escrito. É fake que Graciane, modelo de fisiculturismo, personalidade de televisão, empresária, ex-dançarina, foi aluna da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sem registro no SIGA, Sistema Integrado de Gestão Acadêmica, sem pasta discente no arquivo, sem registro nos diários... Meu Deus. Nada. Ué? Mas e... Graciane, você mentiu sobre isso? Não é possível, gente. Tem algum problema nessa história. Tem algum erro aí. Será? Não, ela não ia mentir numa coisa tão séria dessa, sabendo que a universidade, obviamente, desmente ela. Eu prefiro acreditar que deve estar acontecendo alguma coisa. Porque como que a pessoa vai dizer que estudou se não estudou? Como que a pessoa vai dizer que passou em primeiro lugar se não passou? Por favor, né? Tem cabimento isso. Será que Graciane vai... Gente, essa fama de mentirosa da Graciane tá cada dia, né? Só Deus na causa, hein? Mas vamos ver se isso é verdade ou não. Às vezes aconteceu algum problema, algum mal-entendido, alguma confusão. Melhor acreditar nisso, né? Agora eu quero te falar de outra coisa. Power Couple. Programa da Record. Reality show que tá pertinho de começar. Gente, então, deixa eu te falar do Power Couple que vai começar, tá chegando perto, mas a questão é que ele foi adiado. Isso mesmo, gente. Power Couple foi adiado. E quando que vai começar? E aí? Será que vai ter? Será que não vai ter? Vai, calma, gente. Vai ter Power Couple sim. E a questão toda é, quando? Vou mostrar aqui pra vocês. Olha aí, ó. Printzinho pra vocês. Atenção. A Record alterou a data de estreia do Power Couple. Agora o reality começará dia 29 de abril. Uma terça-feira, a partir das 10h30. Anotem aí na sua agenda. Eu não vi nada assim demais nesse anúncio, tá? Porque estava previsto para começar dia 28, né? O normal seria dia 29 mesmo, que cai numa terça-feira, que geralmente é o dia que os reality shows da Record começam. E o Rafa Brits, né? E Andreoli, que são aí o casal que vai estar à frente aí do reality. Vocês vão ver, né? Acabando o BBB, a gente já dá início ao Power Couple, tá, gente? Quer dizer, assim que começar o Power Couple, claro. Bom, agora vamos lá. Quero te falar de uma situação que aconteceu ali no programa da Globo, tá? Jorge Pontual sofreu apagão. O jornalista Jorge Pontual, uma situação assim, gente. Ele sofreu um apagão e a jornalista que estava ali com ele, tá? Ela teve uma atitude fenomenal. E a gente vai ler aqui para vocês sobre isso agora. Acompanha com a gente aqui no portal, tá? Aqui, ó. UOL, que tá assim. Jorge Pontual tem apagão ao vivo durante o jornal. Correspondente internacional foi chamado para falar sobre os ataques do presidente Donald Trump à Universidade de Harvard. Ao entrar na tela, ele ficou visivelmente desorientado. Renata, e aí ele começa. Renata, o governo federal, a Renata Lopretti, né? E ela pergunta para ele sobre a situação e tal. E nisso, quando ele começa a falar, começa
a sofrer ali sabe, uma reação meio estranha. E aí ele começa a dizer, Renata, o governo federal, aí ele para. Ele meio de cabeça baixa, e aí continua, a Procuradoria-Geral, e aí ele para de novo, ela, e aí começa a ficar meio ali atrapalhado na fala, tropeçando ali nas palavras e tal, e tentando dar informação, mas não conseguindo passar a informação completa. Então, visivelmente, gente, o jornalista Jorge Pontual teve ali uma situação bem crítica em relação à saúde dele, pelo menos é o que transpareceu, tá? Quando ela percebeu esse branco do colega dela, aí ó, ao perceber o branco do colega, a âncora Renata Lopretti afirmou que a emissora passava por um problema técnico. Então, dona Renata Lopretti, foi essa atitude que ela teve, tá de parabéns, se saiu ali perfeitamente. Que jornalista fenomenal é a Renata Lopretti. Conseguiu, né, não deixar o seu amigo, o seu colega de trabalho constrangido e fez com que tudo saísse ali de forma tranquila, alegando ali problemas técnicos. Show. Parabéns, Renata. Bom, gente, vamos lá, porque agora eu quero falar sobre o caso Vale Tudo, novela. Globo troca atriz de Vale Tudo após polêmicas e impõe silêncio. Gente, ainda tá esse bafafá, ainda tá essa polêmica. Acompanha aqui comigo, porque a Globo vai trocar a atriz do Vale Tudo. Quer que todo mundo fique calado. Olha só, aqui no portal Isto É. Crise em Vale Tudo faz Globo trocar a atriz em Por Silêncio. Vamos lá, gente? Eu vou aqui ler o segundo parágrafo, tá? Nas últimas horas ganhou força na imprensa a informação de que Cauã teria solicitado a emissora para deixar o elenco. Cauã queria sair da novela, sair fora. A alta cúpula da Globo, no entanto, não teria aceitado o pedido e convocou uma reunião com ele e com a colega, né, a Bela Campos, na tentativa de fazer com que essa situação fosse amenizada. E aí, gente, vamos descer aqui um pouquinho? A tensão entre Cauã e Bela teria se intensificado após críticas do ator à atuação da colega. A gente já sabe sobre isso. Com a temperatura alta nos bastidores, a emissora decidiu agir. Olha o que a emissora fez. Além da conversa direta com os envolvidos, a orientação agora é taxativa, silêncio absoluto. A Globo determinou que tanto Bela quanto Cauã e todo o elenco de Vale Tudo devem ficar em silêncio, tá? Evitem qualquer declaração à imprensa sobre o caso. A recomendação foi estendida ao time de Dona de Mim, que é a novela das 7 também, meu povo, isso aí, cujos atores participaram na última quarta-feira, dia 16, de uma festa de lançamento. E aí, essa situação toda é o objetivo de amenizar essa polêmica que está acontecendo entre Cauã e Bela Campos. Então, os atores da novela têm que ficar quietos, não pode falar nada sobre o assunto, silêncio total. Nem o pessoal da novela das 7 tem que também tocar nesse assunto, porque isso se estendeu também para outra novela. E aqui, ó, em paralelo, não somente isso, que foi ali a atitude da Globo, teve uma outra situação que eles também colocaram. Em paralelo à contenção, há também movimento para redirecionar os holofotes. Sim, haverá troca de atrizes por uma questão de estratégia nesse momento delicado. Débora Bloch, que entra na novela no próximo dia 26, como a icônica vilã Odete Roitman, foi convidada para assumir o que já está sendo chamado internamente de nova fase. Fontes da coluna revelam que a decisão partiu da direção e que a atriz vai substituir, ao menos temporariamente, Bela em algumas entrevistas a veículos de fora do Grupo Globo e até em algumas participações em programas da casa, que inicialmente estavam previstas para divulgar a novela com a jovem protagonista. A ideia é ganhar tempo, baixar a poeira, evitar constrangimento, e os mais otimistas apostam que, com a crise contornada, Bela poderá retornar aos holofotes, mas com um discurso de superação da fase sensível. Então, é isso. A Globo, de acordo com as fontes aqui que passamos para vocês, vai tirar a Bela Campos, né? Um pouquinho ali. A matéria aqui é do Matheus Baldi, jornalista Matheus Baldi, colunista também. E é isso. A Globo quer tirar a Bela Campos dos holofotes, tirar ela um pouquinho das câmeras, sabe? Por conta dessa polêmica dela com o Cauã. E aí, no lugar dela, entra a Débora Bloch, que vai dar lugar aí às entrevistas, vai falar com o pessoal, com jornalistas e tudo mais. Tá, gente? Até a poeira baixar. Até essa situação amenizar. E é isso. E também, ó, boca fechada. Ninguém pode falar nada. Todo mundo quieto. Situação, hein? Cada coisa. A gente sabe que isso é muito comum, né? Isso acontece muito nos bastidores. Um ator odiar o outro. Um ator ficar de rixa com o outro. Isso é o que mais acontece. Pelo amor de Deus, não vai ser a primeira e nem a última vez. Bom, e é isso. Não esquece, meu povo, por favor, é muito importante que você deixe seu like, deixe seu joinha. E se você não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal. E até o próximo vídeo. Filhos Canal.